Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de QT. Na aula de hoje nós vamos começar a aprender a trabalhar com arquivos. Nas duas aulas passadas nós aprendemos sobre a classe QDIR, onde nós aprendemos a trabalhar com diretórios, e hoje nós vamos falar sobre a classe QFile, ou no bom e velho português, QFile, que vai nos permitir trabalhar com arquivos. Então, se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, eu peço que, por favor, você se inscreva. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. É claro, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Então, agora vamos para a prática, para a gente aprender a trabalhar com arquivos. É logo depois da vinheta. Roda aí. Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos começar a aprender na aula de hoje a trabalhar com arquivos. Na aula passada nós trabalhamos com diretórios, vimos aí a biblioteca classe QDIR, e na aula de hoje nós vamos trabalhar com a classe QFile, ok? Então vamos preparar o nosso formulário aqui, nós vamos adicionar um plain text, vamos procurar ele aqui ó, plain text, certo? E também já dois push buttons aqui. Inicialmente, esse aqui vai ser o nosso formulário. Depois, se a gente precisar de mais elementos, a gente adiciona. Esses dois botões aqui vão ficar um embaixo do outro. E esses dois elementos aqui, um embaixo do outro. Na verdade, os botões é um do lado do outro, né? Esses dois aqui, que é um embaixo do outro. Vamos aumentar isso aqui para ocupar a área do nosso formulário. Beleza, provavelmente nós vamos precisar de um novo botão, mas deixa ele para depois. Esse primeiro botão aqui, ele vai ser para gravar, vou colocar o texto nele, ó, gravar no arquivo, certo? Esse aqui vai ser o texto dele, e esse aqui vai ser ler do arquivo. Inicialmente nós vamos criar um arquivo, certo? Onde nós vamos conseguir gravar o conteúdo de texto nesse arquivo e depois conseguir ler e mostrar aqui o conteúdo desse arquivo. Vamos renomear esses camaradas aqui. Esse aqui vai ser o btn gravar, ok? E esse aqui vai ser o btn underline ler, ok? Esse plain text aqui pode ser plain text mesmo, vai ter só ele, então vamos deixar como plain text mesmo. Então, esse aqui são os itens do nosso formulário. Vamos ao nosso arquivo, vamos à programação, nosso arquivo de programação. E o primeiro botão que nós vamos programar vai ser esse aqui, que é o botão para gravar no arquivo. Então, botão direito, go to slot, sinal clicked, ok, está adicionado aqui. Precisamos, antes de começar, fazer os includes das bibliotecas. Então, vamos a eles. Include QFile, file, cadê ela? Ela aqui, ó, QFile, certo? Já está até certo, né? E vamos precisar também de um message box, já que nós vamos ter que mostrar uma mensagem se o arquivo não foi aberto. E vamos precisar também do QTextStream, para poder fazer essa transferência aí. Então, vamos fazer esses includes aqui, ó. Include QTextStream, tá aqui, e o include da QMessageBox, tá aqui. Beleza, então são as três bibliotecas que nós vamos trabalhar. Vamos criar aqui em cima, inicialmente, nós vamos trabalhar com um local fixo de arquivo. Eu já preparei uma pastinha aqui, ó, dentro da pasta da aula 24, chamada arquivo TXT, já com um arquivo ali, certo? Porque depois nós vamos precisar para poder fazer o teste. Então, eu vou copiar aqui, ó, o caminho, o path, apontando para essa pasta aqui, e vou criar do tipo QString uma variável que eu vou chamar de local, e nessa variável eu vou colar aqui o caminho da onde eu vou gravar e ler os arquivos. Lembrando que a gente tem que trocar de barra para contrabarra, certo? E uma aqui no final, e vamos também criar um QString chamado nome,
que vai conter o nome do nosso arquivo. Tá? Nós já temos um aqui, não vou sobrescrever não, que é sobre underline CFB. Esse aqui nós vamos chamar ele de CFB cursos.txt, certo? Esse aqui vai ser o nome do nosso arquivo. Então já preparamos as duas variáveis ali, coloquei global para a gente poder utilizar em outros botões, em qualquer parte aqui do nosso código. Agora vamos ao código. A primeira coisa que a gente tem que fazer no código, lembrando que esse aqui é o botão de gravar, tá? Aqui, ó, btn gravar. A primeira coisa que a gente tem que fazer, independente se é gravar ou não, é fazer a abertura do arquivo. Mas antes nós precisamos criar um objeto da classe QFile, que foi a biblioteca que a gente importou aqui, ó, tá vendo? Então, QFile, a nossa classe, o nome aqui do objeto pode ser arquivo, e aqui dentro eu preciso passar o local e o nome, indicando aonde está e qual arquivo eu quero fazer essa associação. Então, nós temos isso nas variáveis aqui em cima, ó. Então, local mais nome, ok? Joia! E agora, eu preciso verificar se eu vou conseguir abrir esse arquivo. Então, então nós vamos fazer um teste com arquivo, que é o nome do nosso objeto, e aqui eu vou chamar o método open, certo? Para poder fazer a abertura. Arquivo.open, aqui ó, o open, que requer algumas flags aqui dentro. É bem parecido com a forma que a gente trabalha no arquivo no C++ puro. Nós, inclusive, vimos isso em aulas de arquivo. Se você perdeu essas aulas, eu vou deixar aqui em cima um card que vai te direcionar para a primeira aula e aí a sequência, talvez eu deixe as outras ali no card ou algumas outras, tá? A primeira aula e vai te dar a sequência já como que a gente trabalha em arquivo em C++. E a gente opera também com o open para poder fazer a abertura. A gente passa as flags aqui como parâmetro para indicar como é o tipo de abertura. E como esse é o botão para gravar, eu tenho que falar aqui, ó, primeiro flag que eu vou passar, que file, que vai ser o flag write only, que seria somente escrita. Beleza? E tem que passar uma outra flag aqui, ó. Então, QFile, que vai ser a flag text, indicando o tipo de arquivo, né? O conteúdo que eu tenho ali no arquivo. Então, para essa abertura, olha só, eu estou abrindo o arquivo para escrita, somente para escrita, ok? E com conteúdo de texto, beleza? Eu não consigo ler do arquivo nesse tipo de abertura. Eu só consigo escrever no arquivo nesse tipo de abertura, já que eu estou indicando aqui como flag write only, somente escrita. Beleza. E veja bem, eu vou negar essa sentença. Então, isso significa que se eu não conseguir abrir o arquivo, certo? Qual arquivo? Esse camarada aqui, ó, esse objeto que está indicando aqui, apontando aqui para esse arquivo aqui. Se eu não conseguir abrir esse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma mensagem. Então, message box, pode ser warning, ok? Um warning aqui, this, o título dela, erro, e a mensagem, erro ao abrir arquivo. Beleza? Joia. Então, se eu não conseguir abrir, ele vai tentar fazer a abertura. Se ele não conseguir, ele manda a mensagem. Beleza? Se ele conseguir, ele faz a abertura aqui no modo de escrita. E agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos preparar o terreno para pegar o texto lá do nosso plaintext, certo? E jogar dentro desse arquivo. Então, nós temos que criar para isso um objeto do tipo QTextStream. E é para isso que a gente fez essa importação aqui, ó, dessa biblioteca, certo? É esse stream que faz o intermédio aí da operação. Pegar aqui no plaintext e jogar lá no nosso arquivo efetivamente. Então, vamos criar o camarada aqui do tipo
text stream, que text stream, vamos chamar de, como é que nós vamos chamar? De saída, de entrada, de texto, podemos chamar de texto, né? Aqui, ó. Mas não fica muito sugestivo, né? Vamos chamar de saída, certo? Para fazer referência aí ao tipo de operação. E o que a gente precisa passar como parâmetro aqui? O arquivo efetivamente, certo? Só que ele precisa aqui, ó, passar o endereço do arquivo. O endereço do arquivo para o QTextStream. Criamos o stream, agora nós temos que pegar o texto lá da tela. Então, QString normal, vamos chamar de texto. Esse aqui pode ser texto, ó. Texto, que vai receber de UI lá do objeto da tela, né? Como é que chama? É um plain text, né? Aqui, ó, plain text edit, certo? E ele já até está me dando um alerta aqui, né? Uma conversão não viável aqui de plain text edit para string. Basta a gente chamar aqui o método toPlainText. Beleza? Ok. Então, fiz a inserção do texto lá da tela na nossa variável texto. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que anexar o texto ao meu stream. E essa operação aqui a gente já está acostumado, né, a fazer lá no C++ tradicional. Olha aqui, ó. Eu falo que eu vou adicionar o conteúdo do text aqui no meu objeto saída. Isso aqui a gente está acostumado, né? Já com Cout, esse tipo de operação, né? Cout, Cin, tá vendo? É exatamente a mesma coisa. Então, passamos o nosso texto para a saída, que tem a referência aqui do stream, está fazendo meio termo aqui com o arquivo. Agora, nós precisamos dar um flush no arquivo. Então, aqui, ó, arquivo.flush, certo? Para fazer a confirmação da operação e fechar o nosso arquivo. A gente viu lá também, no C++, que não é interessante a gente deixar o arquivo aberto. Então, nós abrimos aqui com o open ao final da operação, depois do flush para fazer a atualização, a gente fecha com o close. Vamos ver se essa operação funciona, gente. Olha aqui, ó. Vamos salvar, construir aqui e vamos abrir a pasta aqui, ó. Só tem esse arquivo, sobre underline txt. Tá vendo? É o único arquivo aqui que está na pasta. Então, ele está acabando de construir aqui, vai abrir o nosso programa e nós vamos fazer um teste aqui, ver se a gente consegue criar o novo arquivo com o texto que nós vamos digitar. Então, vou minimizar aqui o QT, olha só, tá aqui. Nós vamos digitar aqui, ó, www.youtube.com/cfbcursos. Vamos dar um enter aqui, ó, www.cfbcursos.com.br. Então, tenho aquele texto, vamos gravar? Gravar no arquivo. Olha aqui, ó, foi criado, então, o CFB Cursos e vamos abrir ele aqui, ó. Vamos dar um clique duplo nele, olha aqui, ó, tá vendo? Exatamente o conteúdo que nós escrevemos lá no nosso plain text, certo? Então, tá funcionando. O que nós vamos fazer agora é programar o botão para ler o arquivo, certo? E ler o conteúdo do arquivo CFB, né? E escrever esse conteúdo aqui no plain text. Vocês vão ver que a operação ela é muito parecida. Então, vamos lá. Botão direito aqui no botão para ler. Go to slot, clicked, OK. Vamos fazer a leitura aqui. O que nós temos que fazer, pessoal? Olha só. Todo esse procedimento aqui, ó. Precisamos criar aqui, ó, o QFile, certo? O arquivo, apontando aqui com o local e o nome do arquivo, exatamente a mesma coisa. Nós temos que fazer a abertura com o open, só que a gente já vai fazer dentro do if para poder fazer esse teste. Agora, o flag aqui, o teste se o arquivo foi aberto ou não. O flag aqui vai ser diferente. Como eu quero ler, nós vamos abrir em modo de leitura, aqui, ó, read only. Se ele não conseguir, tá negado, tá vendo? Se ele não conseguir fazer a abertura, ele dá a mensagem falando que erro ao abrir arquivo. Beleza. E se não der erro, o que nós vamos fazer?
todo esse procedimento aqui, ó, todo não, né? Mas quase todo ali. Vamos lá, nós vamos criar o stream, só que aqui vai ser entrada, certo? Vamos criar o nome dele aqui de entrada, exatamente o mesmo parâmetro, a gente passa o arquivo. No text, o texto aqui, ó, nós vamos... Aqui é diferente, aqui nós não estamos buscando do plain text, aqui nós estamos buscando da nossa entrada, do nosso stream aqui, ó. Então, entrada... ponto, e aqui a gente chama o método read all, que faz toda a leitura e retorna um keystring. Ah, perfeito para a gente, já que eu estou criando ali um keystring, certo? E agora o que a gente vai fazer? Nós temos que passar o conteúdo do texto, da variável texto, para o componente na tela. Então, UI plainTextDit. Aqui a gente tem o método set, aqui, ó, set plainText. E eu preciso passar para ele um parâmetro keystring com o texto, que é a nossa variável texto aqui. Tá vendo, gente? Como que tudo encaixa. Aqui a gente não precisa de fazer o flush, né? Que eu não estou atualizando lá nada no arquivo. Mas depois da operação a gente fecha o arquivo. Vamos só fazer o seguinte aqui, ó. Depois que a gente fazer a gravação, nós vamos zerar, né? Limpar o conteúdo do nosso plainText. Então vamos copiar esse camarada aqui, UI plainText, clear. Joia. Cliquei no gravar, ele faz a operação para gravar no arquivo e limpa o plainText. Mas como nós já geramos o arquivo, vamos fazer a leitura, né? Vamos compilar novamente aqui e ver agora se esse procedimento de leitura funciona. Vamos clicar em ler do arquivo. O que ele vai fazer? Vai lá no nosso arquivo CFB cursos, aqui, esse aqui, vai ler e escrever exatamente o conteúdo dele na tela. Tá vendo que bacana, pessoal? Se eu direcionar para esse arquivo aqui, ele vai ler tudo que está nesse arquivo aqui para a tela. Eu posso, inclusive, se eu trocar lá no nome, né? Olha só, eu vou copiar o texto desse aqui. Veja bem o que nós vamos fazer agora. Vou passar para esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Colei, tá? Grava. E vou clicar em ler do arquivo novamente. Beleza, olha lá. Então, agora ele leu o novo conteúdo aqui do CFB Cursos e jogou tudo aqui para o plainText. Se eu apagar isso aqui, deixar só CFB Cursos gravar no arquivo, vamos ver, vamos ler do arquivo, olha só tem aquele conteúdo ali gravado agora. Ele não está anexando, ele está gravando tudo do zero, né? Por quê? Porque nós falamos aqui no flag que vai ser write only. Se você quiser anexar, aqui em vez de write only, tem que substituir aqui por append, né? Aí você vai fazer o anexar, você vai, em vez de substituir, né, você vai anexar ao conteúdo já existente. Mas tem outros métodos, né, outras operações aqui que vocês podem utilizar. Aqui, ó, o append está aqui, tá vendo? Tudo que tem esse retorno aqui, ó, vocês podem utilizar. Quer ver, ó, o write está lá embaixo, né, W, aqui, ó, modos de escrita, tá vendo? Write only, que foi o que nós utilizamos. Beleza, pessoal? Então tá aí. Primeira parte aí onde nós aprendemos a gravar em um arquivo de texto e também fazer a leitura de um arquivo de texto. Próxima aula a gente continua nesse assunto, certo? Sobre criação e gravação em arquivos. Nós, inclusive, vamos implementar um novo botão para a gente poder abrir um arquivo existente. E aí nós vamos poder utilizar qualquer arquivo sem ser somente esse aqui, né? Esse aqui a gente especificou aqui, deixa eu pegar aqui de novo, mainwindow.cpp, sem ser somente esse arquivo aqui desse local. Então nós vamos criar aquela janelinha, né, para abrir o arquivo, selecionar o arquivo que a gente quer mostrar aqui no nosso plainText, ok? Mas esse é um assunto
para a próxima aula. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda o nosso canal clicando no joinha. Seguindo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.